Para você, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Hoje nós vamos falar sobre pessimismo. Fica aqui com a gente. Você sabia que quando nós alimentamos o medo, nós acabamos atraindo aquilo que nós tememos? Eu lembro que alguns anos atrás eu sofri um assalto. Nós estávamos numa lanchonete e alguém chegou com uma arma, apontou uma arma na minha cabeça e levou o meu carro, o carro que eu tinha naquela época. E uma coisa que ficou na minha mente naquele dia, eu não conseguia lembrar do rosto da pessoa, porque ele me fez olhar para outro lado, mas eu lembrava muito bem da roupa dele, que era uma jaqueta bem grande, daquelas que tinha um índio desenhado nas costas. Eu lembro muito bem dessa cena, dessa roupa que ele estava usando. E uma coisa interessante que aconteceu depois disso é que todos os dias, depois daquele assalto, quando eu olhava alguém na rua usando aquela jaqueta, eu achava que podia ser aquela pessoa. Porém, eu descobri que existiam milhares de pessoas usando aquele mesmo tipo de roupa. E por que eu enxergava tanto as pessoas com aquela determinada roupa? Porque eu estava focando naquilo. Porque era aquilo que eu tinha vivido há pouco tempo atrás e por isso eu estava focando demais naquela situação que tinha sido tão ruim, tão chata que aconteceu comigo. E assim acontece com a gente também em outras áreas. Sempre que você fica focando demais em alguma coisa, parece que aquilo sempre vai aparecer para você sem parar, não é verdade? Jó fala para nós no seu livro que aquilo que ele mais temia foi aquilo que aconteceu a ele. E às vezes nós estamos tão focados nas coisas ruins que nós acabamos nos tornando pessoas pessimistas. O pessimista é aquele que sempre enxerga as coisas de uma forma negativa, que sempre espera o pior de tudo e de todos. Sejam desafios, sejam coisas, sejam pessoas, sejam relacionamentos, enfim. Para onde ele olha, ele só enxerga as coisas negativas. A pessoa pessimista, ela já começa algo achando que vai dar errado. Se ela vai começar uma empresa nova e começa achando que dá errado, aquilo dá errado mesmo, né? Se vai começar um relacionamento novo achando que vai dar errado, dá errado mesmo, porque ela só está enxergando as coisas negativas, não consegue perceber coisas boas ou positivas naquilo que ela está vendo. Por isso que eu mostrei para vocês o copo meio cheio ou meio vazio, né? Porque é uma linguagem muito falada a respeito de pessimismo. O pessimista é aquele que sempre vai enxergar o copo meio vazio, não consegue enxergar aquilo que já aconteceu com aquele copo, a quantidade que já encheu, mas sempre vai olhar o que está faltando. O pessimismo traz desespero, não somente para si mesmo, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. Uma história muito conhecida da Bíblia é quando Moisés enviou os 12 espiões até a Terra Prometida, para que lá eles olhassem a terra e vissem as coisas boas que tinham lá e também enxergassem os desafios que eles iam precisar enfrentar para conseguir chegar até a Terra Prometida. 10 daqueles 12 espias voltaram trazendo más notícias. Eles viram as coisas boas que a terra tinha, que a terra possuía, mas eles preferiram focar, enxergar apenas aquelas coisas ruins, as coisas que eram mais difíceis. Falaram a respeito dos gigantes que eles viam na terra e da impossibilidade que seria derrotar aquelas pessoas. Apenas 2 daqueles espias é que realmente vieram trazendo boas notícias e que realmente queriam dar prosseguimento àquela ideia de Deus de chegar até a Terra Prometida, que eram Josué e Caleb. Porém, a maioria, né, que eram os 10 espias, disseram aquilo que viram e deixaram o povo desesperado. A Bíblia diz que aquela noite eles choraram a noite toda. Já parou para pensar o quanto é sério, o quanto o pessimismo pode nos trazer prejuízos? O pessimismo também traz ingratidão. Não nos deixa enxergar as coisas boas que já aconteceram. Não nos deixa enxergar as conquistas, os avanços, o crescimento. Não nos deixa enxergar as coisas boas da vida. Nos faz apenas enxergar aquilo que está faltando. Faz a gente apenas enxergar aquilo que está errado, aquilo que não aconteceu, aquilo que não deu certo e deixa de lado as vitórias, as alegrias e tudo mais
que nos aconteceu. Assim também foi com aquele povo de Israel, nesse momento em que nós vemos essas notícias chegando. A Bíblia diz que eles começaram a se entristecer e até mesmo a ser ingratos a Deus, que já havia tirado eles da terra do Egito, que já havia feito tantas coisas maravilhosas, incríveis na vida deles, mas eles não estavam enxergando todos os milagres que Deus já havia feito. Só estavam enxergando os desafios grandes demais na Terra Prometida. O pessimismo também transforma o nosso humor. Nos transforma em pessoas azedas, murmuradoras. Pode até nos transformar também em pessoas ranzinhas e amargas que não conseguem nem mesmo celebrar a vida do outro ou as conquistas dos outros. E isso é muito perigoso. Algumas pessoas talvez vão dizer, puxa, mas eu sou pessimista desde sempre. Isso faz parte da minha personalidade. Mas agora eu digo para você, não se esconda atrás da sua personalidade como pessimista. No meu caso, por exemplo, eu sei que um dos traços do meu tipo de personalidade é o pessimismo. Então eu sei que é uma das coisas que eu sempre vou precisar lutar. Então faça uma autoanálise e se você encontrar o pessimismo dentro de você, encontre maneiras de neutralizar esse pessimismo. Não simplesmente se entregue a isso como se fosse impossível de mexer ou de trabalhar isso dentro de você. Quem sabe esse pessimismo vai se tornar como se fosse um padrão de tentação que você sabe que de vez em quando vai precisar lutar contra ele. Mas não significa que ele vai sempre ditar as regras sobre como as coisas vão ser. Mas e então, será que a gente consegue encontrar um remédio, vamos dizer assim, para o pessimismo? Alguns acreditam que precisam apenas trocar o pessimismo por otimismo. Mas eu diria para você que não é bem assim que funciona. Nós precisamos muito mais do que pensamentos positivos a respeito de algo para lutar contra o pessimismo. Pensamentos positivos têm sim o seu lugar de importância, mas não são tudo o que você precisa para lutar contra o pessimismo na sua vida. O verdadeiro remédio para o pessimismo é a fé e a esperança. Fé é a certeza. Fé, ela não é apenas um pensamento positivo a respeito de uma situação. Fé é uma certeza. Grave bem isso na sua memória. Hebreus 10, 23 vai nos dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança a qual professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Trazendo de volta os personagens que nós citamos agora há pouco, Josué e Caleb, eles não estavam apenas olhando de uma forma positiva para o que viria se eles fossem obedecer a Deus e ir até aquela terra que eles estavam esperando. Eles viam sim a dificuldade, eles enxergaram as mesmas coisas do que aqueles outros 10 homens enxergaram. A diferença é que eles não escolheram olhar para isso, mas eles escolheram olhar para Deus e para a sua promessa. Eles sabiam que ainda que fosse difícil, eles não estavam sozinhos, mas Deus estava com eles. Da mesma forma, eu digo para você hoje, Deus está com você. Sempre que o pessimismo tentar tomar um lugar na sua mente, lembre a ele que Deus está com você. Encha o seu coração de fé e de esperança. Olhe para si mesmo, para as pessoas, para os desafios, para as situações que se levantarem contra você, com fé e com esperança, e não com pessimismo. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você hoje. Não deixe de curtir, não deixe de comentar alguma coisa aqui pra gente e não deixe também de compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Me siga também lá nas redes sociais e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!